E aí, galera? Me responde uma coisa. Por acaso você já viu algum vídeo que mostra o desabamento de uma edificação? Salve, galera! Aqui quem fala é o professor Tobias. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de estabilidade das construções. Hoje o assunto interessante nós falaremos sobre a classificação da estabilidade de uma estrutura. Interessante até o nome, né, ter a ver com o próprio nome da disciplina, mas essa parte de classificação é extremamente importante porque tudo aquilo que nós formos fazer é regido justamente pelo princípio da estabilidade de uma estrutura. Então hoje nós veremos alguns conceitos, né, a respeito disso. Antes de começar, eu deixei para você uma pergunta para que você pudesse refletir, né? Será que em algum momento você já viu um vídeo, uma notícia ou algo, né, falando a respeito de uma edificação que veio abaixo, um colapso, uma estrutura que ruiu? Deu um tempinho para você pensar anteriormente e a resposta que eu coloquei aqui foi, inclusive, que não seria nada impossível que você tivesse, inclusive, presenciado, sido uma testemunha ocular de um desabamento destes, né? E aqui nós estamos falando, na verdade, de um nível extremamente grave de colapso. Mas nem sempre eu preciso ter o desabamento total de uma estrutura para eu considerar que ela chegou na sua ruína, no seu estado limite, vamos chamar assim, né? Logo mais à frente vocês vão aprender sobre esses estados limites, né? Por exemplo, eu projeto uma estrutura para um determinado fim. Se porventura, né, por questões de desempenho, vibração, deformação, essa estrutura não é capaz de atender aquele fim que ela foi projetada, então ela entrou em colapso, ela não serve para aquela finalidade. Então isso é um estado chamado estado limite que nós temos. Mas então, em teoria, o que seria preciso para uma edificação ser estável? De uma forma bastante simples, né, nós podemos dizer que uma edificação ela se torna ou ela é estável por conta do sistema estrutural que existe nela. Em muitas situações, a gente olha, por exemplo, para uma casa, imagina que a parede pode ser que ela seja responsável por manter aquela edificação em pé. Isso, às vezes, sim, é válido, mas nem sempre, né? Quando nós temos um sistema estrutural que é composto, por exemplo, por vigas, pilares, né, e a parte da fundação, significa que o meu sistema ele não vai estar transmitindo o esforço através da parede. À frente eu vou mostrar para vocês esse esquema como poderia ser. Então esse sistema estrutural é justamente aquilo que vai trazer a resposta que aquela edificação tem diante das ações que são impostas a ela. Por exemplo, se a gente imaginar uma rajada de vento, né, atuando na fachada de um prédio, ou qualquer outro tipo de esforço, né, pessoas andando, né, na cobertura ou em qualquer outro andar, né, nós temos então ali a utilização dessa estrutura. Se eu penso numa biblioteca, no segundo pavimento, ou qualquer outro tipo, uma sala de aula, por exemplo, aqueles móveis, as pessoas que estão ali, elas vão produzir um esforço para a estrutura. Então, aquela é a chamada ação de solicitação. E aí, em função do tipo da estrutura que eu tenho, esses valores serão estimados. Em resumo, né, estruturas são sistemas compostos de uma ou mais peças, ligadas entre si e ao meio exterior. Então, quero até destacar essas duas palavras aqui, que está relacionada à ligação que nós temos das nossas estruturas. Ligadas entre si, poderíamos ter, por exemplo, uma laje ligada a uma viga, ou uma viga a um pilar, e assim por diante. E ao meio exterior seria justamente a ligação desses elementos com o solo, através da fundação, coisas desse tipo, né? De modo a formar um conjunto estável, isto é, um conjunto capaz de receber solicitações externas, absorvê-las internamente e transmiti-las até os seus apoios, onde essas solicitações externas encontrarão seu sistema estático equilibrante. Então esse aqui é o princípio de funcionamento da nossa edificação. Para ela ficar de pé, ela precisa então respeitar, né, os princípios que estão envolvidos aqui nesse sistema, nessa sequência que nós temos, que pode ser melhor vista logo mais à frente. Antes de falarmos propriamente dito, né, do que será visto na aula de hoje, eu coloquei aqui o sumário daquilo que nós vamos ver ao longo das próximas aulas. Hoje, especificamente, nós vamos tratar a respeito dos vínculos.
Na sequência, né, hoje inclusive eu tenho um trabalho para propor para vocês sobre os tipos de carregamento e futuramente, na próxima aula, acredito, nós já vamos tratar do cálculo das reações de apoio para as estruturas isostáticas. Inclusive, essa palavra isostática, nós veremos hoje o que representa para a nossa estrutura. Então, pensando aqui no nosso vínculo, né, na verdade, muitos autores também usam o termo apoio, é justamente aquilo que vai segurar, entre aspas, a nossa estrutura. Toda estrutura está ligada a outra que a suporta. A essa ligação nós damos o nome então de vinculação. Entende-se como vínculo estrutural toda e qualquer resistência de ligação que uma estrutura oferece à outra. Então essa citação aqui eu peguei do livro do Júlio César, e aí realmente, né, se nós pensarmos que uma estrutura está apoiada em outra, nós conseguimos imaginar de uma maneira muito tranquila aquela história do caminho das ações que eu havia mencionado para vocês anteriormente. Para determinados tipos de sistemas estruturais, né, o chamado convencional que nós temos do caminho das ações, ela segue justamente essa dinâmica que está sendo mostrada aqui, né, por essa sequência. Por exemplo, nas lajes, que são esses elementos planos, né, que nós temos, acredito que todos vocês conheçam, é justamente onde nós iniciamos esse processo. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa, um móvel, alguma coisa sobre uma laje dessa, a ação dela vai ser transmitida, né, da pessoa, do móvel, desse objeto, vai ser transmitido diretamente para a laje vai transportar, né, então quer dizer, absorver internamente e transmitir para o próximo elemento estrutural. Para esse caso aqui, o arranjo é feito por meio de vigas, né, então essas vigas vão receber das lajes esse apoio. A partir daí, as vigas vão caminhar esses esforços para os pilares. Então, a partir da viga, chega para os pilares, que são esses elementos lineares verticais, e os pilares vão caminhar isso até a fundação. Então, é essa parte de baixo que nós conseguimos ver aqui, né? Uma representação, por exemplo, de um tubulão, ou se eu tenho uma fundação mais superficial, poderia ser um sapato. E essa fundação, também é um elemento estrutural, vai transmitir esses esforços então para o solo. Então, de uma maneira bem convencional, nós temos aí que esse é o caminho natural da transmissão dos esforços. Existe uma série de variações de sistemas estruturais. Por exemplo, né, aqui eu fui um pouco mais direto, mas a gente consegue perceber que eu tenho uma laje que apoia-se sobre a viga, e essa viga que está aqui, né, deixa eu dar um destaque para vocês enxergarem, essa viga que está justamente aqui, ó, ela descarrega não em um pilar, mas em outra viga. E depois essa viga vai transportar para esses dois pilares aqui, ó. E aí sim segue esse caminho normal. Existem outras situações, por exemplo, que eu não tenho esse elemento que é a viga. Eu posso ter a laje apoiando diretamente sobre o meu pilar. Mas tudo isso precisa ser projetado, dimensionado para resistir a esse tipo de configuração. Não é simplesmente, eu posso tirar a viga, então eu vou fazer isso. Inclusive, é uma prática muito comum as pessoas, né, não utilizarem os elementos não para edifícios desse tamanho, mas para casas menores, né, sobrado, não utilizam os elementos do tipo pilar e viga e simplesmente colocam o tijolo sem ser dimensionado para aquilo. Né? Faz um tijolo deitado, alguma coisa do tipo, e consideram que aquilo já é uma alvenaria estrutural. Não é esse o caso. Existe sim, né, prédios aí de 8, 9 pavimentos feitos de alvenaria estrutural, até mais que isso, só que o projeto precisa ser construído pensando nessa configuração. Então não é simplesmente eu substituir um elemento e falar que o meu sistema estrutural agora vai obedecer ao elemento que eu considerei. Nessa parte de vínculo também nós temos uma classificação para os tipos de ligação de apoio, especificamente agora que nós estamos falando, né? Aquela ligação da estrutura com o meio externo, ou mesmo de um elemento, né? Se ele não for feito de uma maneira específica, eu vou considerar ele ligado ou apoiado sobre outro. Então, quando a gente estiver fazendo a parte de cálculo, eu vou entrar de uma maneira mais detalhada sobre essas considerações. Mas com relação à classificação, nós temos essas três possibilidades: apoio do primeiro gênero, segundo gênero ou terceiro gênero.
Mas o que representa isso? Apoio de primeiro gênero, segundo e terceiro, né? Inclusive outros autores usam esse nome aí, apoio móvel, apoio fixo e engaste. Para simplificar aqui a apresentação desse conteúdo para vocês, nós vamos considerar aqui o plano bidimensional. Quer dizer, eu vou considerar que as minhas forças e distâncias estão todas contidas nesse plano que a gente consegue visualizar aqui. Por exemplo, seria o plano eixo X e o meu eixo Y. Aqui, inclusive, né, algumas representações aí de vinculação real, uma estrutura sobre outra, né, sobre um apoio aqui. Então, como que isso vai se dar ao longo aí dos nossos cálculos futuramente? O primeiro tipo que nós temos, então, chamado apoio de primeiro gênero, ou por alguns chamado de apoio móvel, é representado por esse diagrama, por esse gráfico, né, mostrado aí. Uma figura que tem um triângulo e sobre ela essas duas linhas. Que serve esse apoio aí, né? A função principal desse tipo de vínculo é impedir a translação. O que é a translação? Deslocamento em uma direção. Ou seja, se eu tivesse esse elemento aqui apoiado por esse vínculo, significa que nessa direção horizontal eu posso movimentá-lo, né? Coloquei aqui as cores indicativas para ficar fácil de vocês memorizarem. Já no sentido vertical, né, para cima ou para baixo, este movimento estaria impedido. Então essa translação vertical fica impedida quando eu tenho esse apoio de primeiro gênero. E eu tenho aqui a possibilidade então da minha estrutura rotacionar em torno desse ponto aqui, sem problema nenhum. Outra possibilidade que eu teria para esse apoio de primeiro gênero seria ele estar colocado nessa posição. Dessa maneira, o que acontece com o meu deslocamento, a minha translação horizontal? Ela fica impedida. Eu não consigo deslocar nesse sentido. Mas verticalmente é possível que essa estrutura movimente. Esse ponto que está aqui, ele pode então deslocar para cima ou para baixo. Pode também girar, né? Se essa estrutura descer, esse ponto aqui vai permitir o giro. Já a translação, deslocamento no sentido horizontal estaria impedida. Para tentar ilustrar isso de uma maneira mais clara para vocês, eu trouxe aqui uma figura no qual tem duas vigas pré-moldadas apoiadas, né, sobre um pilar. Então, nessa situação, o que nós teríamos impedido? A translação vertical, né? Eu sei que para posicionar, o peso da viga vai trazê-la, né, a tendência de descer, só que em função desse apoio que nós temos, eu vou ter esse movimento translação vertical impedido. Essa própria geometria faz esse movimento. Inclusive aqui eu destaco para vocês a existência desses dois parafusos, que ele tem uma função principal também de garantir o posicionamento desse elemento, né? Impedir que depois que ele esteja nessa posição aqui de trabalho, que ele desloque, né, no sentido horizontal, tanto nessa direção que está indicada aqui o eixo da própria viga, quanto nessa outra direção também horizontal no sentido da profundidade. Outro exemplo aqui que poderia ilustrar de uma maneira muito clara isso é quando nós estamos fazendo então a colocação aí dos nossos elementos da laje. Antes de fazer a concretagem, o que acontece? Essa vigotinha que nós temos aqui, ela está simplesmente apoiada sobre, pode ser uma viga ou sobre a própria alvenaria, né, nesse caso aqui. Então nós temos aqui uma cinta de amarração e a própria lajota apoiada. Então, se eu tentar deslocar, empurrar isso aqui no sentido horizontal, eu consigo, né? Mas no sentido vertical, não, porque eu tenho uma reação dessa parede no sentido de baixo para cima. Outro exemplo aí, muito comum, são apoios, né, que nós temos em pontes. Isso aqui é feito de uma maneira para evitar que haja uma concentração de tensões quando, né, sei lá, a ponte estiver sendo solicitada ou tiver alguma deformação. Com esse aparelho de apoio aqui, geralmente de neoprene, o que acontece? Nossa estrutura ela vai ter como reação principal a força no sentido de baixo para cima, direção vertical, enquanto que pequenos movimentos horizontais meio que ficariam liberados, né? Na verdade, isso é feito de propósito para evitar que a minha estrutura comece a ter grandes fissuras, trincas nesses pontos aqui. Vínculo, então, aí de segundo gênero, ou também chamado de apoio fixo.
A representação é semelhante, só que muda apenas essas retas, né, inclinadas que nós temos aqui na base. Poderia ser tanto nessa posição quanto nessa posição vertical. E a função principal que nós temos desse tipo de apoio é impedir as translações nas duas direções. Então, quer dizer, não consigo fazer o movimento horizontal, nem para a esquerda, nem para a direita, nem tampouco o vertical. Já a rotação em torno desse ponto aqui seria possível, né? Se a estrutura estiver solta do lado direito, por exemplo, ela pode perfeitamente girar em torno desse ponto que está mostrando aqui. Inclusive, quando nós estamos analisando o vínculo, observem que eu não estou olhando para a continuidade da estrutura. Isso aqui é só a classificação com relação ao apoio especificamente. E eu tenho aqui o outro lado, né, girado agora a 90 graus. O que vai mudar com relação a isso? Absolutamente nada. Ainda que eu faça o giro, né, 90, 180, qualquer giro que eu quiser fazer desse apoio, ele continua impedindo duas translações, horizontal e a vertical. A rotação, ela continua sendo liberada. Exemplos práticos disso, né? Observem aqui novamente, então, uma estrutura pré-moldada, onde nós temos aqui, né, chegando a parte de cima, né, da nossa cobertura, esse elemento de concreto. Aqui inclusive existe um tirante para ajudar a minimizar o efeito de força que nós teríamos no sentido de empurrar esse pilar para lá. E aí observem esse detalhe desse encaixe, né? Nós temos esse dente que tem a parte vertical e horizontal, e nessa situação essa parte de baixo, essa base, ela reage no sentido de baixo para cima, ou seja, impedindo que esse elemento desça. Então, eu impedi a primeira translação. E de maneira semelhante, eu tenho nessa outra direção esse dente que impede então o movimento desse elemento no sentido de deslocar horizontalmente. Então, estaria aí a representação de um apoio do segundo gênero. Outro modelo aqui agora também, né, já considerando apenas o lado, né, não estou olhando a estrutura como um todo, mas eu consigo ver então que no sentido vertical, e se houvesse, por exemplo, uma solicitação, esse elemento estaria impedido, né, tanto por esse apoio quanto por esse, né, de deslocar no sentido horizontal. Para extrapolar um pouco aqui a nosso raciocínio, imagina que esse lado direito estivesse solto. O que aconteceria com esse elemento? Ele ia girar, né? Obviamente iria cair, mas percebam que a função de giro está liberada nessa situação. Outro exemplo muito claro disso é quando nós temos ligações feitas por rótulos, né? Pinos, coisas do tipo. O que acontece? Aqui nós temos impedido que a translação vertical, então esse elemento não consegue deslocar no sentido vertical, nem no sentido horizontal em relação a esse ponto. Porém, se eu imaginar aqui, eu consigo ver que se o lado direito, né, estiver livre, esse elemento pode girar então em torno desse parafuso aí. E por fim, mas não menos importante, nós chegamos aqui ao nosso apoio de terceiro gênero, ou também chamado de engaste. A representação desse tipo de apoio lembra um pouco também o anterior, muito cuidado para não confundirem quando estiverem fazendo cálculo, só que agora nós não temos mais a presença daquele triângulo. Eu tenho, né, então, essa basezinha, e observem que o meu elemento é ligado diretamente no apoio, sem o triângulo. Qual que é a função principal desse tipo de apoio? Impedir a rotação, sentido anti-horário ou horário, tanto faz, e as duas translações. Então quer dizer que esse elemento ele não consegue deslocar na direção horizontal, nem na direção vertical e nem girar. Ele está completamente vinculado. Representação prática disso, bem tranquila, que nós temos então a imagem, né, uma figura esquemática, um diagrama, que mostra um pilar e uma ligação metálica com uma viga, né? Observem aqui a quantidade de elementos de fixação que nós temos. Então isso aqui vai impedir qualquer tipo de movimento horizontal, vertical ou mesmo a tendência ao giro, né, dessa estrutura. Outro exemplo clássico que nós temos aí são os blocos, né, que são da fundação. Esse elemento ele estaria ligado, aqui a gente consegue ver a representação, à parte aqui do bloco de coroamento, que pode ser sobre estacas, sobre tubulão, ou enfim, outro tipo de fundação que for possível aplicar.
Só que o detalhe que eu quero destacar para vocês é justamente essa ligação do pilar com esse elemento. Como que funciona isso, né? Na prática a gente coloca então o pilar, faz o alinhamento, a apruma, né? Até certo nível isso é possível, com cunhas, e depois a gente coloca o grout aqui. Quando esse grout, né, adquirir a resistência, esse elemento ele está então completamente vinculado a essa estrutura. Eu não consigo girar, não consigo deslocar horizontalmente ou verticalmente. Aqui eu trouxe outro exemplo para vocês para ilustrar essa questão do engaste, né? Inclusive é uma estrutura mista, mista em termos de material, né? Concreto armado, essa base, e estrutura metálica, o pilar, que está sendo mostrado aqui. Esse elemento foi feito fora deste local, obviamente, na fábrica, e trouxe para ser colocado aqui sobre essa base, moldada em loco. No ato da colocação desse pilar, né, então deixa-se aqui a espera, quando faz-se o posicionamento, parafusa-se, né, e aí tem-se então a ligação consolidada. Esse elemento ele não vai movimentar, deslocar no sentido horizontal, né, nem na direção vertical e nem tampouco rotacionar em torno desse ponto aí. Também tem uma classificação que nós devemos fazer, além daquela do vínculo apenas, a classificação da estabilidade. Alguns autores gostam de chamar também de estaticidade. O que nós fazemos de classificação nessa situação? Agora nós vamos olhar se a estrutura ela é hipostática, isostática ou hiperestática. O detalhe dessa classificação é que agora não mais vamos olhar o elemento isolado, mas eu preciso analisar a estrutura de uma forma global, perceber todos os elementos que estão conectados e a forma que eles estão conectados para fazer de fato essa classificação aqui. Inclusive o isostático que eu havia mencionado para vocês, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Primeira estrutura então hipostática. O que é isso, né? É aquela que possui movimentação livre, entre aspas, tá? Sem vínculo suficiente para sua estabilidade. Exemplos: o portão sobre trilhos de uma garagem ou o vidro de uma porta deslizante de um box. Então esse livre que eu coloquei aqui entre aspas é justamente a questão do controle que nós temos, né? Eu permito ser livre porque eu quero que para funcionar esse elemento tenha uma determinada liberdade de movimento, né? Então eu tenho esse mecanismo. Então aqui é só para representar essa figura. A estrutura isostática, então o próprio nome já diz, né? Iso, de igualdade. Então, para análise estática, é aquela que possui vínculos estritamente suficientes para não permitir sua movimentação. Elas podem ser dimensionadas pelas condições básicas de equilíbrio estudado em física elementar. Então, lá vocês viram, né? A questão de somatório das forças tem que ser igual a zero, somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Então, a estrutura isostática, se nós temos, por exemplo, no plano, a possibilidade de deslocar nossa estrutura na direção horizontal, ou deslocar na direção vertical, ou ainda rotacionar essa estrutura, significa que eu vou ter que ter três vínculos que consigam, então, impedir a movimentação total dessa minha estrutura. E por fim aqui, nós temos também as estruturas chamadas hiperestáticas, né? Aquela que possui vínculos além dos estritamente necessários para sua estabilidade. Exemplo, edifícios, né? Nessa situação, pessoal, se porventura, né, eu consigo ver aqui vários pilares, né, nessa base desse prédio que está sendo mostrado aí para a gente. Ó. Então, se porventura um deles tem uma falha mínima que seja, obviamente, né, pode ser que a minha estrutura ainda não entre em colapso. Por quê? Ela tem outros elementos a mais que pode até certo ponto ajustar e receber um pouco daquele carregamento, caso um desses elementos venha a falhar. Ok? Mas isso, pessoal, estou falando de uma forma muito ampla, né? Precisa ser pensado muito detalhadamente essas questões aí antes de afirmar qualquer coisa. Ah, significa então que na estrutura hiperestática eu posso perder um apoio, uma base? Não, eu preciso pensar nesse arranjo não, ou nesse novo rearranjo que eu vou ter no caminhamento dos esforços. Para consolidar tudo isso que nós conversamos nesses minutos anteriores aí, eu trouxe aqui como proposta 5 exercícios, né? Então eu vou pedir para que vocês, são exercícios muito simples, né? Então eu vou pedir para que vocês façam uma pausa no vídeo e tentem responder a esses 5 exercícios. Quando terminarem,
Dê o play e nós vamos responder juntos para ver se vocês estão entendendo do que eu estou falando. Bom, retomando aqui, deixa eu até voltar, vamos uma por uma aqui, né? Primeira das questões diz o seguinte: qual é o tipo de estrutura de uma prancha de skate? Olha, uma prancha de skate é uma estrutura? Sim, né? Ela consegue então receber o carregamento, que seria o skatista, e transmitir, né, aquele esforço que ele exerce para o solo. Então, que tipo de estrutura seria essa? Se nós pensarmos, ela tem aquelas duas rodinhas e eu consigo ter o movimento ali do skatista na direção, né, horizontal, ao longo, né, da via ele consegue caminhar. Então, aquele tipo de estrutura, se nós olharmos de maneira global, eu tenho duas reações verticais. Cada uma das rodas, olhando em plano, vai produzir para a gente, então, uma reação vertical. Nessa situação, seria uma estrutura, então, que pode deslocar no sentido horizontal. Esse tipo de estrutura seria uma estrutura, então, hipostática. A segunda questão. Uma escada apoiada na parede. É um exemplo de que tipo de estrutura? Aqui nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, né, para responder essa questão. Por quê? Depende de alguns fatores, né? Quando a escada está apoiada na parede, ela fica estável, né? Ela tem então na direção horizontal, a própria parede exerce essa reação e equilibra o nosso sistema. Já na parte de baixo, o pé, né, da escada, eu tenho ali então a força do solo de baixo para cima. Então nós já temos vínculos nas duas direções. Só que a grande questão é, se eu tenho ali um piso muito liso, essa escada ela não vai ser restringida o seu movimento horizontal, então ela vai escorregar. Então seria uma estrutura também hipostática se eu estiver nessa condição. Se eu estiver com um piso aí, sei lá, um cimento, algo mais grosseiro assim, eu consigo então manter com que a escada fique naquela posição inclinada. Então eu tenho ali na base, naquele apoio de baixo, um vínculo que seria, olhando apenas ele, do segundo gênero. Junto à parede eu teria um vínculo de primeiro. Então nós temos aí três reações. Então eu tenho o primeiro pré-requisito para garantir a estabilidade. Seria uma estrutura isostática. Então, até para reforçar esse conceito, se falha esse, por exemplo, vínculo de reação horizontal do pé da escada, ela desloca. Então a estrutura isostática, se ela perde um dos seus vínculos, ela entra em colapso. Questão número 3. Qual é o tipo de estrutura da dobradiça de uma porta? Essa é muito tranquilo, né? Porque a gente precisa garantir que a porta vá movimentar, faça o movimento de giro. Então seria justamente um apoio ali do segundo gênero. Número 4. Qual é o tipo de estrutura de uma barra de ferro chumbada em duas paredes opostas? Então aqui a gente vai avaliar, né, aquele vínculo da estrutura. Imagina que eu faço um furo na parede, coloco a barra de ferro e concreto aquilo ali. Então eu não consigo fazer aqui, ainda mais, né, sendo dos dois lados, eu não consigo fazer nenhum tipo de movimento com aquela barra. Ela está então engastada, né, dos dois lados. E é uma estrutura hiperestática, considerando aí a questão da estaticidade. No anterior, seria uma estrutura hipostática, porque eu tenho aquele movimento. Qual é o tipo de estrutura de um gancho fixado na parede para suportar uma rede? Então, aqueles ganchos, né, que eu vou apoiar a minha rede ali, também ela permite o movimento de rotação. A rede fica presa ali, ela não desce e nem vai no sentido horizontal, apenas movimentos de rotação. Então, seria uma estrutura hipostática também. Para finalizar nossa aula, pessoal, né, e preparar vocês para o que vem a seguir, eu vou propor agora um trabalho, né, que vocês façam uma pesquisa sobre os tipos de carregamento que nós temos. Uma pesquisa bem simples, na qual vocês precisam buscar lá, né, informações sobre esses tipos de carregamento. O que é um carregamento concentrado, distribuído linearmente, e essa distribuição eu posso tê-la de forma uniforme e também uma forma variável, e o carregamento distribuído superficialmente. Então, o que é a proposta? Né? Que vocês busquem o que é a definição de cada um desses tipos de carregamento, encontrem exemplos reais que os simbolizam, como assim? Por exemplo, concentrado. Imagina o que é um carregamento concentrado. Então, vocês vão descobrir lá. E dê um exemplo real disso. Pode ser na estrutura, né, coisa do tipo. Qual que é o tempo de duração, por exemplo, esse carregamento, ele vai ficar quanto tempo na minha estrutura?
E aí, dentro dessa classificação, não é assim, pouco ou muito, né? Vocês vão considerar carregamento de duração permanente, variável ou excepcional. O que é isso? O que são essas durações? Vou recomendar para vocês fazer a leitura aí da norma 8681 da ABNT. Nela, ela traz lá o que é a definição de cada um desses tempos que nós temos aqui. Então, vai até ajudar vocês a se familiarizarem aí com as normas da ABNT e também entender de uma maneira técnica do que nós estamos tratando aqui. Na próxima aula, então, nós faremos agora o cálculo das reações de apoio. Então, já é importante que vocês tenham feito essa pesquisa para entender de fato o que é essas reações que nós vamos estar calculando. A forma de distribuição vai ser muito importante para essa etapa. Só para fechar aqui, então, eu trouxe as referências do material que eu consultei para preparar a aula para vocês. E, novamente, muito obrigado aí pela atenção, pelo tempo de vocês e pela insistência, vamos colocar assim, né, de aprender de forma remota. Um abraço e até a próxima.